Exaltado seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Hoje, para trazer a mensagem da parte do Senhor, nosso irmão reverendo Neemias já esteve aqui conosco pregando em outra ocasião, não sei se no plural, outras ocasiões, não tantas quantas nós gostaríamos, porque ele é sempre muito bem-vindo aqui, bem como os irmãos que vieram com ele da congregação de Caucaia, que nós damos as boas-vindas, assim como os irmãos da igreja lá de Vargem Grande Paulista, Betel de Vargem Grande Paulista, liderados pelo reverendo Tiago de Camargo. Reverendo Neemias, já caminhamos já há alguns anos juntos, e pela graça do Senhor, ele está aqui hoje atendendo ao convite meu para trazer a mensagem do Senhor. Vamos orar mais uma vez pela vida do amado querido irmão. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. Ela é mais valiosa do que ouro, do que muito ouro depurado, e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É como a chuva e a neve que não retornam sem que antes cumpra o papel pelo qual foram ordenadas. É como espada de dois gumes que penetra até o ponto de separar alma e espírito, junta e medula. Ela é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, e não há absolutamente nenhuma criatura que se não manifeste na sua presença. Toda ela é inspirada pelo Senhor, ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que os servos do Senhor sejam habilitados para toda boa obra. Da tua palavra, Senhor, que é perfeita e que restaura a alma, nossa alma anseia, assim como a corça que suspira pelas torrentes das águas. É o alimento que pode, de fato, saciar a fome do nosso homem interior. É a fonte que pode dessedentar a sede da nossa alma. E nós te imploramos, Senhor, nesta noite, que dê-nos a porção que nós carecemos para andarmos de forma digna da vocação que fomos chamados. Sê com teu servo, iluminando-o, usando-o como instrumento nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz. Fala com o teu povo, com a porção da tua igreja aqui reunida. Faça-o, Senhor, por amor a Cristo Jesus, na mediação e nos méritos de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Alegria estar com vocês novamente. Como disse o reverendo Wellison, estive aqui algumas vezes. Foi sempre uma alegria estar com os irmãos para ministrar a palavra de Deus para esta amada igreja. E como o reverendo falou também, nós temos aí um relacionamento de longa data. O reverendo Wellison foi o meu primeiro tutor. Na verdade, foi ele quem me convidou para ir para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E foi o meu primeiro tutor no seminário. Depois veio o reverendo Tiago. E graças a Deus, Deus usou este irmão como uma bênção grandiosa no nosso ministério até aqui. E esta igreja também é uma parceira valiosa do projeto de plantação lá da Igreja Presbiteriana de Caucaia do Alto, a nossa congregação de Caucaia. Irmãos, hoje nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Este é o texto que será exposto nesta noite. Nós leremos este texto da palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Esta carta está lá no finalzinho do Novo Testamento, voltando de trás para frente. Apocalipse, carta de Judas, que é uma página só na maioria das Bíblias, e logo antes da carta de Judas, as cartas de João. Nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Veja o que diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus.
Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Nós já oramos algumas vezes, pedindo que o Senhor nos ilumine para entendermos a sua palavra, que nos dê poder para praticá-la. E tendo orado, então, vamos para a exposição da palavra de Deus. E eu começo, então, com uma pergunta. Quem você é? O que define a sua identidade? Talvez você já tenha se perguntado isso, e essa é uma pergunta muito importante. E ela se torna ainda mais importante quando você percebe que aquilo que você é define a forma como você vive, define aquilo que você faz. E nessa carta, irmãos, que nós estamos estudando, a carta que nós lemos de João, este trecho da palavra de Deus, nela João está muito preocupado com essa questão de identidade. E se você já leu este texto da primeira carta de João, você deve ter percebido que João propôs vários testes para o povo de Deus, para a igreja para onde ele estava escrevendo. Nós vemos, por exemplo, aqui o teste moral, né? Que é aquela pergunta se você está vivendo de acordo com o padrão das Escrituras. Nós temos o teste social, se você está vivendo em comunhão com os seus irmãos em Cristo. E o teste doutrinário, se você está crendo naquilo que a palavra de Deus diz, ou se você está sendo seduzido por ensinos heréticos. E quando você aplica estes testes à sua vida, perguntando a forma como você tem vivido, a forma como você tem se relacionado com os seus irmãos e aquilo que você crê, você tem um retrato daquilo que você é, da sua identidade. E a sua identidade vai dizer como é que você vai viver, como é que você vai agir. E no texto de hoje, meus irmãos, nós vemos João nos ensinando que os crentes verdadeiros, pessoas que foram aprovadas nesses testes que ele sugeriu nos textos anteriores, essas pessoas são gente paternalmente amadas por Deus. Isso é o que nos define. Isso é o que há de mais importante na nossa identidade. E isso é o que vai definir a forma como nós vivemos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Algumas evidências de que realmente fomos amados paternalmente pelo Pai Celestial. Então este é o nosso tema. Evidências do amor paternal de Deus. O nosso texto nos mostra 3 evidências. E a primeira evidência do amor paternal de Deus, nós vemos a partir do versículo 1, é esta: somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Esse é o primeiro sinal de que nós fomos paternalmente amados pelo nosso Deus. Irmãos, até este ponto da carta de João, ele falou muito sobre o Pai e o seu Filho Jesus. Antes desse texto, João nos diz como é que nós podemos ter um verdadeiro relacionamento com o Pai. E ele disse que nós não podemos nos relacionar com o Pai se nós negarmos o Filho. Se nós não recebermos o Filho, Jesus Cristo, como Ele é apresentado nas Escrituras, isso significa que nós não podemos dizer que conhecemos a Deus. É necessário que nós vejamos Deus como Ele realmente é, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós vejamos o Senhor Jesus Cristo como Ele realmente é, como Ele é descrito nas Escrituras, o Deus eterno que se tornou homem, que desceu a este mundo para morrer no nosso lugar, a fim de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a igreja, pastoreada pelo apóstolo João, e mesmo à distância, obviamente,
ela estava enfrentando falsos mestres que estavam ensinando coisas completamente diferentes. Estavam dizendo que nós podemos nos achegar a Deus sem precisar da mediação de Jesus Cristo. Há outros caminhos. E João nos mostra que não tem como chegar a Deus se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo descrito nas Escrituras. E depois de ter falado tanto do Pai e do Filho, João agora nos ensina uma verdade muito impressionante. E se nós lemos direito o versículo 1 do nosso texto, nós vamos captar um pouquinho da admiração de João. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. João já tinha nos ensinado, na sua carta sobre filiação. Ele diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 29, que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Mas agora ele fala mais claramente, ele diz com todas as letras que nós somos filhos de Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso Pai. Irmãos, João nos diz no nosso texto que Deus exerceu um amor extraordinário para nos adotar como seus filhos. E de fato, este é um amor diferente daquele que nós estamos acostumados. Mesmo o amor maternal, que é tido por muitos como o maior amor do mundo, não é uma ilustração suficiente para o amor paternal de Deus. Porque o amor maternal, o amor entre uma mãe e o seu filho natural, tem uma ligação natural. A mãe tem essa ligação natural com a criança. Mas esse amor de Deus é infinitamente maior e infinitamente melhor do que o grande amor que uma mãe tem pelos seus filhos naturais. E é assim, meus irmãos, porque nós não tínhamos ligação com Deus e nós éramos criaturas rebeldes contra Deus. Foi nessa situação que Deus nos adotou como seus filhos. Nós entramos no tribunal de Deus para sermos condenados pelos nossos pecados. Mas em vez de recebermos uma sentença de punição eterna no inferno, nós ouvimos o juiz declarando que nós fomos perdoados. E além disso, nós fomos inseridos na sua família. Então, em vez de nós sairmos do tribunal com um documento constando a nossa condenação, nós saímos do tribunal com um documento dizendo que nós fomos adotados pelo Pai Celestial. Este amor é impressionante. Criaturas rebeldes como nós, pecaminosas como nós, terríveis como nós, fomos transformados em filhos do nosso Criador. Isso é algo impressionante. É por isso que João expressa sua admiração no nosso versículo 1. Vejam quão grande amor nos concedeu o Pai. E quando foi que isso aconteceu? Quando foi que o amor de Deus foi concedido a nós? Essa pergunta é importante para nós, porque João está nos falando aí de algo que aconteceu no passado e mudou completamente a nossa história e a nossa identidade. O Pai derramou sobre nós o seu amor impressionante em algum ponto da história, e esse amor permanece conosco para sempre. E se de fato nós recebemos o amor, agora nada pode mudar o nosso status diante do mundo, diante de Deus. Nós somos filhos do Pai Celestial. E quando foi que isso aconteceu? O Evangelho de João nos ajuda a responder isso. No primeiro capítulo do seu Evangelho, João nos diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, no momento em que nós cremos em Jesus como nosso Redentor, nós fomos adotados na sua família como seus filhos. Nesse momento, nós nascemos espiritualmente e nos tornamos membros da família do Pai Celestial, no momento da nossa conversão. E como em qualquer adoção, a iniciativa sempre é da pessoa que decide adotar. Quem adota não é forçado a adotar. Quem adota não faz isso porque a criança veio até a sua porta e a induziu a adotá-la. Quem adota faz isso porque decidiu fazer.
Além disso, meus irmãos, a criança adotada está lá apenas esperando ser adotada. Ela não faz nada de extraordinário, uma campanha com o objetivo de conquistar o amor dos seus novos pais. Não, no caso, a criança fica ali à mercê de quem vai adotá-la. E no caso da adoção realizada por Deus, a iniciativa é dele, sem nenhuma participação nossa. Já vimos João dizer, por exemplo, já lemos isso no Evangelho, que o nosso nascimento espiritual como filho de Deus não foi um nascimento natural. Os filhos de Deus não nasceram da carne, ou melhor, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É pela vontade de Deus. Então, irmãos, nós não fizemos nada para merecer essa adoção. Até esse ponto, a nossa adoção é semelhante daquelas crianças que são adotadas por pais humanos. Mas há uma diferença aqui. Deus nos adotou, não apenas quando nós não produzimos qualquer coisa para sermos adotados, mas quando nós éramos inimigos rebeldes, que viviam pecando conscientemente, deliberadamente contra esse Deus. Foi nessa situação que Deus foi até nós para nos adotar. Ele adotou gente que merecia o inferno. Mas em vez de nós ouvirmos aquela sentença de morte no tribunal de Deus, nós ouvimos de sua própria boca que nós fomos adotados como seus filhos. E que agora nós fazemos parte da sua família. Se isso não nos impressiona, meus irmãos, nada mais neste mundo pode nos impressionar. Nós fomos adotados pelo Pai Celestial. E quando nós falamos assim, com essa linguagem de tribunal, de adoção, pode parecer que a adoção é uma questão que acontece fora de nós e não tem muito efeito sobre quem nós somos. Parece que a adoção é simplesmente uma declaração que ouvimos da parte de Deus que muda o nosso status. Mas João nos ensina, meus irmãos, que essa mudança de status é acompanhada de uma mudança na vida. Não apenas recebemos um documento que nos faz ser reconhecidos como filhos de Deus, nós estamos de fato sendo transformados em alguém parecido com Deus, parecido com o Pai Celestial. No capítulo 2, 29 da sua carta, João nos diz, que nós fomos nascidos de Deus e por isso nós praticamos a justiça. Em seu evangelho, o apóstolo nos diz que somente pode entrar no reino de Deus aquele que é nascido do Espírito. E o que ele está nos dizendo com tudo isso é que ser adotado como filho de Deus muda a nossa vida, significa nascer de novo, significa nascer espiritualmente. Aí que entra a grande diferença, entre a adoção humana e a adoção divina. Depois que Deus nos adota, ou melhor, quando Deus nos adota, nós nascemos espiritualmente. E aí nós vamos crescendo espiritualmente. E vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Pai Celestial. E é por isso que João nos diz, no versículo 1 do nosso texto, que nós lemos aqui, do capítulo 3, que nós somos chamados filhos de Deus, e de fato, nós somos filhos de Deus. A adoção provoca aquela mudança no nosso status, como nós falamos, mas provoca uma mudança radical no nosso interior. Nós somos levados a crescer em semelhança com Deus, em semelhança com o nosso Pai Celestial. Então, se você faz parte da família do Pai Celestial, você está sendo a cada dia transformado em alguém mais parecido com Ele. E se nós estamos sendo transformados em alguém parecido com o Pai Celestial, nós devemos esperar que o mundo nos trate como Ele trata o seu Criador. É por isso que João nos dá um alerta no final do versículo 1. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Se você é parecido com Deus, o mundo não vai conhecê-lo, o mundo vai desprezá-lo como Ele despreza a Deus. E há uma discussão aqui se esse Ele mesmo se refere ao Pai ou ao Filho, mas nós não precisamos escolher, porque João já nos disse em sua carta que aquele que nega o Filho, nega também o Pai.
E ao dizer que o mundo não conheceu a Ele, João está dizendo que o mundo não conheceu a Jesus Cristo como a grande revelação do Pai Celestial. O mundo, esse sistema rebelde contra Deus, composto de pessoas rebeldes, não entendeu quem era Jesus, não creu nele, pelo contrário, reagiu contra ele, perseguindo, assassinando por meio de uma crucificação. Se eles trataram assim o Filho de Deus, nós não devemos esperar que eles tratem de forma diferente os demais filhos de Deus. Eles acham o povo de Deus um povo estranho. Eles não entendem direito esse negócio que essas pessoas fazem, de cultuar a Deus, de viver de forma diferente, de seguir essas regras aí que eles seguem. E por isso eles perseguem o povo de Deus. E quanto mais parecidos com o Pai Celestial nós formos, mais diferentes do mundo nós nos tornaremos, e isso vai resultar em perseguição ainda maior. O mundo rebelde contra Deus, meus irmãos, jaz no maligno, jaz sob a influência do diabo. Portanto, não é surpreendente quando você é perseguido pelo mundo, porque você se parece com o Pai Celestial. Surpreendente é quando nós dizemos que somos filhos de Deus, que fomos adotados em sua família, e o diabo não se incomoda com isso. O mundo não se incomoda com isso. Nós não enfrentamos perseguição. Nós seremos perseguidos pelo mundo, porque nós fomos adotados por Deus, e porque nós crescemos na semelhança com esse Pai Celestial. Então até aqui nós vimos que o fato de nós sermos filhos de Deus é uma grande e impressionante evidência do amor paternal de Deus por nós. Mas não para por aí. O amor paternal de Deus também nos impressiona pelo fato dele ter nos concedido uma bendita esperança, como nós vemos a partir do versículo 2. E essa é a segunda evidência do amor paternal de Deus. Possuímos a esperança. Possuímos a esperança. Então no versículo 2, João continua falando sobre o amor paternal de Deus, que nós experimentamos no tempo presente, mas ele começa a pensar um pouquinho sobre o futuro. Como esse amor muda o nosso futuro. Veja o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então o que João está fazendo aqui é lembrar os seus leitores de que eles já são amados. Os filhos de Deus já são amados por Deus com amor paternal. E visto que esses crentes também são filhos de Deus, João não pode reagir a eles de forma diferente. É por isso que ele os chama de amados dele e de Deus. O amor de Deus transformou quem nós somos, fez-nos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. Mas ainda tem algo mais impressionante, meus irmãos, para acontecer conosco. Deus nos adotou como filhos. Deus iniciou esse processo em que nós estamos nos parecendo cada vez mais com Ele, e João nos diz que esse processo um dia vai ser completado. Naquele dia será manifestado diante de toda a criação aquilo que nós já somos em Cristo. Nosso estado atual já é bom, já é maravilhoso. É bom ser filho de Deus e andar com outros filhos de Deus, meus irmãos. Mas é ainda mais impressionante, ainda mais maravilhoso o que acontecerá conosco na eternidade. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes, né? Nós ficamos curiosos para saber o que nos aguarda na eternidade. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas ela nos dá informações suficientes para nós sabermos que há algo maravilhoso, impressionante, aguardando por nós na eternidade, que superem muito o que nós vivemos nesta vida. E João fala isso não é para diminuir a nossa experiência aqui. Já é muito bom experimentar o amor de Deus nesta vida, andar com Jesus aqui, acompanhado de irmãos que também estão sendo transformados por Deus. Esse contraste de João entre o presente e o futuro não é para diminuir o que nós temos hoje, é para tornar ainda mais, dar mais realce para o que nós temos no futuro. Se já é bom viver com Deus aqui, de modo imperfeito, de modo incompleto, imagine como será na eternidade. Imagine como será adorar a Deus em perfeição, junto com outros irmãos perfeitos na eternidade, completamente aperfeiçoados. É algo de fato maravilhoso que nos aguarda na eternidade. Nós teremos comunhão perfeita e inquebrável com o nosso Deus.
Mas por enquanto, meus irmãos, a nossa identidade está escondida. E essa é uma das razões porque o mundo não consegue entender quem nós somos. Nossa identidade será manifestada por Deus diante de toda a criação no dia de Jesus Cristo, mas por enquanto ela está escondida. Este é o ensino de João aqui, e este é o ensino do apóstolo Paulo também, lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 3 a 4, onde ele diz: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O processo que vai ser finalizado quando Jesus Cristo voltar já foi iniciado agora. Aquilo que nós perdemos no jardim vai ser restaurado. Aquela imagem de Deus que nós tínhamos no jardim, em que nós refletíamos perfeitamente a glória de Deus como cópias finitas do Deus infinito, nós teremos de volta. Hoje nem sempre dá para ver direito isso. Muitas vezes nós somos mais parecidos com Adão do que com Cristo. Muitas vezes a imagem de Deus em nós é invisível. Mas, irmãos, Deus está restaurando essa imagem dele em nós pouco a pouco. Na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo fala sobre esse processo que dura a vida inteira. Ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E esse sempre foi o propósito de Deus. Paulo diz aos Romanos que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para alguma coisa. E que propósito é esse? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. É esse o propósito da nossa salvação. É que nós sejamos um dia perfeitamente, completamente parecidos com o Filho de Deus. Nesse dia nós seremos glorificados e o nosso corpo, a nossa alma refletirão perfeitamente a glória do Deus que nos criou. Mas além de nos ensinar sobre essa mudança que acontecerá em nós, João também nos diz o modo como isso acontecerá. Nós seremos transformados porque nós o veremos como Ele é, como está aí no versículo 2. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós veremos Jesus em glória. Nós não o veremos como os discípulos, as multidões o viram, naquela sua forma humilde antes da sua ressurreição. Nós veremos o Jesus glorificado, o Rei dos Reis. Nós teremos aquela visão que João teve na ilha de Patmos, que fez com que o apóstolo que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus caísse como morto diante da visão do ressuscitado. É isso que nós veremos quando Jesus Cristo voltar, e isso nos transformará em gente parecida com Jesus. Você não se tornará um Deus, mas você será completamente parecido em Deus, parecido com Deus, em tudo que uma criatura finita pode ser parecida com a divindade. E é claro, meus irmãos, que essa transformação vai ser operada unicamente pelo poder de Jesus. Ele se manifestará em glória, e Ele nos fará refletir completamente a sua glória, e nesse momento acontecerá aquilo que Paulo esperava quando ele disse aos Filipenses: aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós seremos parecidos com Cristo porque nós o veremos como Ele é. Essa ideia é muito importante, inclusive para hoje. Olhar para Jesus significa que você está se aproximando dEle. E se você está se aproximando de Jesus, é porque você tem uma relação com Ele, uma boa relação, amigável com Jesus. Se ainda estivéssemos em inimizade com Deus e nos aproximássemos de Jesus, a contemplação da sua glória nos destruiria, como pecadores rebeldes que nós somos. Então essa visão transformadora de Jesus, se nós estamos experimentando essa visão, é porque nós temos um relacionamento amigável com esse Redentor, com este Deus glorioso. E quanto mais nós nos aproximamos dele,
Quanto mais nós o vemos, mais essa visão transforma a nossa vida. E isso vai acontecer completamente na eternidade, mas já pode acontecer agora. Um pouquinho disso já pode ser experimentado agora. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós somos transformados em pessoas parecidas com Cristo. Nós precisamos conhecê-lo. E aqui eu nem estou falando, meus irmãos, de decorar versículo bíblico, ou de entender conceitos teológicos complicados. Essas coisas são importantes. Mas é possível você ter tudo isso sem ter conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Estou falando aqui de um conhecimento relacional, que envolve aprender versículos bíblicos, que envolve decorá-los, que envolve entender conceitos teológicos complicados, complexos. Mas essas coisas só têm utilidade se elas nos aproximam relacionalmente de Jesus Cristo. E essa comunhão é sinalizada pela transformação que acontece em nós. Nós o conhecemos se nós estamos sendo transformados por Ele, porque não tem como você se aproximar de Jesus e não ser transformado por essa aproximação. Não tem como vê-lo e não ser transformados em alguém parecido com o que Ele é. Isso é algo maravilhoso que nós já podemos experimentar nesta vida. E se já é bom nós vencermos o pecado no poder de Jesus, e celebramos com alegria quando nós vencemos o pecado, fazemos alguma coisa que se parece com Cristo, imagine como será quando nós formos completamente parecidos com Ele na eternidade. Vai ser muito bom. E no versículo 3, João chama essa expectativa de esperança. E a gente usa essa palavra no nosso dia a dia, né? Esperança. Mas nós usamos essa palavra geralmente com o sentido de probabilidade, de desejo. Nós temos a esperança de um emprego melhor, nós temos a esperança de que o país melhore, nós temos a esperança de que as coisas mudem, mas isso é desejo, talvez possibilidade. Mas quando a Bíblia fala de esperança, ela não está falando de mera possibilidade, de mero desejo, ela está falando de uma certeza, de uma coisa que é esperança, não porque pode ou não acontecer, mas de uma coisa que é esperança porque vai acontecer, mas tem um longo intervalo de espera até que isso se concretize. Esta é a esperança bíblica. Nós temos certeza e é só questão de tempo até que isso se concretize. Essa esperança foi colocada em nosso coração por Deus e será concretizada por Ele também. E apesar de estar direcionada para o futuro, meus irmãos, essa certeza de que nós seremos perfeitamente parecidos com Cristo quando Ele voltar pode ter um impacto no nosso presente. É isso que João fala no final do versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Quando Jesus Cristo voltar, nós seremos como Ele é. Nós seremos tão santo quanto Ele é. Mas se você tem essa esperança, isso já deve impactar o seu presente. Você deve crescer em pureza nesta vida, porque você sabe que no futuro você vai ser completamente parecido com Cristo Jesus. Esse processo que vai ser concluído quando Jesus Cristo voltar, começou na nossa conversão. E se ele não começar na conversão, ou se ele não começar nesta vida, ele não vai ser concluído na eternidade. Este é um processo que vai ser completado apenas naqueles que nesta vida já experimentam purificação. Quando o Espírito Santo aplicou a salvação em nós, nos transformou em filhos de Deus, Ele iniciou esse processo de purificação, que vai removendo de nós as manchas do pecado, que vai colocando em nós as virtudes de Cristo. E se nós estamos vivendo esse processo, nós podemos ter certeza de que somos amados paternalmente pelo nosso Deus. Podemos ter certeza, firme convicção, de que seremos transformados, quando Jesus Cristo voltar, em pequenas imagens de Deus, perfeitas. Mas essa certeza você só pode ter, se esse processo já começou aqui neste mundo. Pode ser que o processo não esteja sendo tão glorioso quanto você gostaria que fosse. Pode ser que você não esteja vencendo os pecados na velocidade que você gostaria de vencê-los. Pode ser que você não esteja crescendo nas virtudes cristãs como você gostaria, na velocidade em que você gostaria, mas você tem que pensar, será que está acontecendo transformação na minha vida?
Será que eu estou me parecendo com Cristo um pouco mais a cada dia? Será que o ponto em que eu estou hoje é melhor do que aquele em que eu iniciei a minha caminhada cristã? Eu sou diferente hoje daquilo que eu era. Tenho vencido os meus pecados, tenho crescido em virtudes. Se isso tem acontecido na sua vida, você pode ter certeza. Você vai ser transformado em alguém perfeitamente parecido com Cristo quando Ele voltar. O processo de purificação foi iniciado por Deus. O processo de purificação continua sendo sustentado por Deus. Quando nós lemos a palavra, quando nós a ouvimos, o Espírito Santo age em nós, produzindo transformação. Mas isso não significa que nós somos passivos nesse processo. Pelo contrário. A purificação que está acontecendo em nossa vida, que é produzida por Deus, envolve um grande esforço da nossa parte. Envolve uma grande luta contra o pecado, envolve crucificar a carne. Envolve você mortificar os seus desejos pecaminosos. Envolve você fazer um esforço excruciante para amputar da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Jesus fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque os limpos de coração, e somente os limpos de coração, verão a Deus. Quando nós estamos nos esforçando, tendo algum sucesso nesse processo, essa nossa esperança é fortalecida. Um dia nós veremos a Deus. E aí, essa experiência de crescer em semelhança com Cristo faz crescer a nossa convicção de que nós seremos como Cristo. Mas esse alerta para nós, irmãos, não é para gerar medo no coração do cristão verdadeiro. A esperança do futuro não é para você viver como um crente temeroso que vive com medo da volta de Jesus Cristo, que vive pensando se está pronto ou não, se fica ou vai. Pelo contrário, essa esperança que nós temos tem de nos animar a antecipar nessa vida um pouco do que nós viveremos na eternidade. Então, em vez de nós vivermos com medo, nós vivemos com uma grande expectativa de que Jesus volte. Nós encaramos o retorno de Cristo não com medo, mas com alegria. Porque quando Ele voltar, esse processo vai ser completado. Então, perceba, a sua santificação pode ser motivada pelo medo. Eu tenho que me preparar para a volta de Cristo, porque se eu não estiver do jeito que eu devo estar, eu posso ficar. Mas se a sua santificação for motivada por medo, por esse pavor, ela não vai produzir transformação permanente na sua vida. Quando o medo diminuir, a santificação também vai diminuir, o seu esforço também vai diminuir. Mas agora, se a sua motivação é esse desejo de antecipar nesta vida aquilo que você vai viver na eternidade, você tem motivação suficiente para crescer gradativamente em semelhança com Cristo. Você tem motivação para produzir mudanças permanentes. Então, a motivação por detrás da nossa santificação não pode ser medo. Tem que ser aquela alegre, feliz expectativa de que Jesus vai voltar e o processo vai ser completado. E essa transformação vai ser gloriosa. Esta é a nossa esperança. Uma esperança que foi depositada em nosso coração por Deus, e é mais uma evidência do amor paternal de Deus. E enquanto nós nos esforçamos para viver nesta vida o que nós viveremos na eternidade, essa esperança que nós recebemos é reforçada. Mas não para por aí. Nós temos uma última evidência do amor paternal de Deus no nosso texto. Se nós somos amados paternalmente pelo Pai, não vivemos pecando. Mais um sinal de que nós fomos amados paternalmente por Deus. Não vivemos pecando. Nós vemos isso a partir do versículo 4 do nosso texto. Então, depois de João nos falar sobre adoção de filhos, sobre essa esperança que motiva a nossa purificação, o apóstolo nos fala agora sobre o que nós não devemos ser. Nos versículos anteriores ele disse o que nós somos. Agora ele fala o que nós não podemos ser. Veja o versículo 4 novamente. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, os falsos mestres que estavam perturbando as igrejas da Ásia, as igrejas que estavam ali sob a liderança de João,
Eles diziam que o pecado não era algo que eles deveriam levar muito a sério. Segundo eles, quem possuía conhecimento espiritual mais elevado, aquele conhecimento dos gnósticos, superior, não precisava se preocupar com os pecados praticados no corpo. Há uma grande separação, há uma grande distinção entre espírito e corpo. O que você faz no corpo não afeta o espírito. Se o seu espírito está elevado nesse conhecimento mais espiritual, não importa o que você faz com o corpo, não importa se você peca ou não. E segundo os falsos mestres, que são chamados nessa carta por João de anticristos, você pode ficar muito à vontade no pecado, porque isso não vai afetar o seu relacionamento com Deus. Se a pessoa possuía o conhecimento mais elevado, ela podia fazer o que quisesse. E ainda podia dizer que tinha comunhão com Deus. E para combater esse ensino tão anticristão, João nos ensina que o pecado é algo que nós devemos levar muito a sério. Porque se trata de uma rebelião praticada diretamente contra Deus. E aqui João nos dá uma boa definição de pecado no versículo 4. A palavra traduzida como pecado aí para nós é errar o alvo. Isso talvez nos dê a impressão de que o pecado é uma coisa meio acidental, feito meio sem querer. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o pecado é mais do que isso, e João deixa claro para nós, é uma rebelião aberta contra Deus. É por isso que João diz que o pecado é a transgressão da lei. E essa palavrinha, que foi traduzida como transgressão da lei no nosso texto, é usada para se referir ao anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2:3. Lá Paulo chama o anticristo de o homem da iniquidade, traduzindo mais literalmente, o homem da transgressão. Então, quando alguém peca contra Deus, ela está fazendo o que o anticristo faz. Ela está se colocando ao lado do diabo em oposição contra o Criador. Quando alguém vive pecando contra Deus, essa pessoa está agindo como um filho do diabo, um anticristo, alguém que vive para fazer a vontade do inimigo de Deus. Então há algo muito sério quando nós somos em jogo, né? Quando nós somos tentados a pecar, é uma séria decisão. Você vai pecar e assim vai refletir o caráter do diabo, ou você vai rejeitar o pecado e assim refletir o caráter de Cristo. É isso que está em jogo no pecado, na tentação. Não há nada mais contrário a Cristo, meus irmãos, do que o pecado. O pecado é o grande inimigo de Cristo. A sua vinda à terra foi exatamente para derrotar o pecado, para extirpar o pecado da boa criação de Deus. Versículo 5 do nosso texto nos diz isso. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O Filho Eterno, que sempre existiu, em determinado momento da história, tornou-se visível. Veio a este mundo, assumiu a natureza humana, habitou entre os seres humanos. Ele veio para carregar sobre si os nossos pecados e os levar para longe. Ele veio para remover aquele obstáculo que nos impedia de nos aproximarmos de Deus, de glorificarmos o nosso Criador. É por isso, meus irmãos, que João Batista, quando viu Jesus e entendeu quem Jesus era, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por meio do seu sacrifício na cruz, Jesus fez isso. E ele fez isso nos garantindo o perdão dos nossos pecados. E ele fez isso garantindo a nós que nós seríamos purificados dos nossos pecados. E ele está agindo agora exatamente para alcançar esse objetivo em nós, de nos livrar do pecado, de nos dar vitória contra o pecado, de fazer com que nós vivamos como ele viveu. Para ser o sacrifício perfeito, meus irmãos, Jesus tinha que ser sem defeito, tinha que ser sem pecado. E assim como aqueles animais que eram oferecidos no Antigo Testamento, sem defeito, sem nada que fosse repreensível, Jesus Cristo foi entregue na cruz desta forma. Ele nunca pecou, ele nunca se rebelou contra a vontade do Pai, ele continuou em pureza o tempo todo, e ele continua assim. Ele continua sendo um inimigo terrível do pecado, e ele continua trabalhando para remover o pecado da sua criação e da nossa vida. Se as coisas são assim mesmo, né? Se é isso que a Bíblia ensina sobre a relação de Jesus com o pecado,
Isso tem uma grande implicação para nós. Nós afirmamos que estamos ao lado de Cristo, que nós estamos unidos a Cristo, que em Cristo nós fomos adotados como filho de Deus, e isso é muito bom, mas isso tem uma implicação para nós. Se estamos do lado de Cristo, então nós precisamos estar lutando contra o pecado o tempo todo, para que essa declaração de que nós somos de Cristo, batalhamos por Cristo, seja verdadeira na nossa vida. É preciso que nós vivamos em oposição contra o pecado, e não em oposição contra Deus. É por isso que João diz no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então o que João está nos dizendo aqui, meus irmãos, neste texto, neste versículo, é que o cristão não pode ter uma relação amigável com o pecado. Ele já disse antes que nós cometemos pecado, que nós muitas vezes tropeçamos, e por isso nós precisamos confessar esses pecados ao nosso Redentor fiel e justo, para que Ele nos perdoe e nos purifique. E no texto de hoje, João já nos ensinou que nós devemos nos purificar, motivados pela esperança do retorno de Cristo. Isso significa que há sujeira. Se você precisa fazer limpeza, é porque há sujeira. Portanto, o pecado ainda é algo presente na vida do cristão, mas o pecado passou a ser odiado pelo cristão. Nós ainda pecamos, porque ainda há restos de corrupção no nosso coração, mas esses pecados são tropeços, esses pecados são acidentes. Nós não vivemos continuamente no pecado, nós não permanecemos o tempo todo pecando, pelo contrário, nós vivemos o tempo todo nos esforçando para agradar a Deus. E quando nós tropeçamos, nós ficamos tristes, nós nos entristecemos porque nós traímos o nosso Redentor, porque nós nos colocamos ao lado do diabo em rebelião contra Deus, e o pecado causa grande tristeza em nós, mas não tristeza por causa das consequências do pecado. Tudo bem você ficar triste pelas consequências do pecado, mas se é só isso, pode ser que não tenha havido o arrependimento verdadeiro. Você se entristece não simplesmente porque isso piorou a sua vida, porque isso gerou consequências dramáticas, drásticas na sua vida. Você se entristece simplesmente porque você pecou, simplesmente porque você ofendeu Jesus, simplesmente porque você traiu aquele que deu a sua vida por você. É isso que nos entristece no pecado, não porque eu me dei mal financeiramente, relacionalmente, depois que eu pequei. Irmãos, nós ficamos tristes porque o pecado é algo horroroso, odioso, mortífero, perigoso, é adultério espiritual, é traição do nosso Redentor. Quem tem uma relação amigável com o pecado é porque nunca viu a Deus, é porque não conhece a verdade. Quando nós nos aproximamos de Deus e vemos a sua beleza, vemos a sua atratividade, quando nós conhecemos o seu amor, nós somos constrangidos, movidos sobrenaturalmente a amá-lo de volta. Ao mesmo tempo em que nós vemos essa maravilha que há em Deus, que é o próprio Deus, nós vemos o nosso pecado. Essa luz de Deus brilha sobre nós, e nós olhamos para nós e vemos esse negócio odioso, horroroso, perigoso, desprezível que há em nós, que é o pecado, e não tem como não odiar isso que há em nós. É por causa desse conhecimento de Deus, meus irmãos, que nós obtemos por meio de Jesus Cristo, que nós nos afastamos desse pecado terrível e nos aproximamos de Deus. Deixamos isso que é horroroso, que é perigoso, e nos aproximamos do Deus que é bom, que é maravilhoso, que é belo. Se estamos mergulhados no pecado, só há uma explicação possível para isso. Se estamos mergulhados no pecado, é bem provável que nós não tenhamos recebido aquele conhecimento transformador que Jesus Cristo nos dá. É bem possível que nós não tenhamos visto a Deus por meio de Cristo. Os falsos mestres gnósticos diziam ter um profundo relacionamento com Deus, um conhecimento espiritual extraordinário sobre Deus, mas a vida deles era marcada pelo pecado. E João os denuncia dizendo que eles nunca se aproximaram de Deus de verdade. Eles estavam enganando a si mesmos. E nós corremos o risco
de nos enganar a nós mesmos, de nos acostumarmos com o nosso pecado. E nós fazemos isso de várias formas. Por exemplo, nós damos nomes diferentes ao pecado. O ódio que nós sentimos pelo nosso próximo é chamado de ranço. A preocupação excessiva com o futuro é chamada de doença e é tratada com remédios. O adultério é visto como busca da felicidade, e às vezes nós até torcemos para que aquele personagem do filme, da novela, da série, traia a sua esposa para alcançar a felicidade. O egoísmo é chamado por nós de amor próprio. Afinal de contas, nós temos que pensar em nós mesmos antes de pensar nos outros. Nós justificamos o nosso pecado dando novos nomes para eles. E nós justificamos o nosso pecado também colocando a culpa nas circunstâncias ou nas pessoas. Sempre tem alguém, sempre tem alguma coisa que me levou a fazer aquilo que eu fiz de errado. Alguém na minha situação faria o mesmo. Também cercado das pessoas que eu estou cercado, não tem muita opção. E aí nós vamos nos tornando amigos do pecado. E quando nós nos tornamos amigos do pecado, sabe o que acontece com o nosso relacionamento com Deus? Nós nos tornamos inimigos de Deus, porque Deus odeia o pecado. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, do que João está nos ensinando neste texto. Quem permanece em Cristo não tem a permissão e não tem nem mesmo a possibilidade de viver amigavelmente com o pecado. Se você está tranquilo com os seus pecados, é bem possível que você não esteja permanecendo em Cristo. O verdadeiro crente não consegue viver pecando. Não é só que o verdadeiro crente é proibido de viver pecando. Ele não tem a possibilidade de fazer isso, porque ele foi conquistado pelo amor de Deus, e ele responde a esse amor com gratidão. Ele recebe poder espiritual para vencer o pecado. Ele tem a sua vontade transformada e agora ele deseja vencer o pecado. Ele não consegue viver confortavelmente com o pecado. Não quer dizer que não peque, tropeça aqui e ali, mas o seu coração odeia o pecado que ele comete. Não é possível que nós fiquemos à vontade com o pecado enquanto nós andamos com Cristo. Quem permanece no pecado está ao lado do diabo, está em oposição contra o Pai e está contra o seu Filho Jesus Cristo. Amizade com o pecado, relação amigável com o pecado, pode denunciar que nós não somos aquilo que nós achávamos que nós éramos. E aí nós voltamos àquilo que nós falamos no início. Quem você é? Qual a sua identidade? A questão da identidade é algo muito sério. Nós precisamos saber quem nós somos. E é por isso que João propõe esses testes todos, inclusive este que nós vimos aqui. Nós vimos lá no início o teste moral, o teste social, o teste doutrinário, que são usados para avaliar a nossa vida a fim de entendermos quem nós somos. Será que nós somos filhos adotados pelo Pai Celestial por causa da obra de Jesus Cristo? Ou será que nós somos inimigos de Deus que estão lutando contra o seu Criador, que estão ao lado do diabo e do anticristo? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. João está colocando essa pergunta diante de nós. Eu espero que você tenha chegado à conclusão de que você é um filho adotado pelo Pai Celestial, que está em oposição ao pecado, está lutando com Cristo para extirpar o pecado da boa criação de Deus. E se você é isso mesmo, acabou a confusão sobre a sua identidade. Você já sabe quem você é. Você já sabe o que constitui você. Você é amado pelo Pai Celestial. Isso muda, meus irmãos, a forma como nós vivemos. Isso enche o nosso coração da bendita esperança, daquela certeza de que nós seremos parecidos com Cristo. Não tem a possibilidade disso não acontecer. Vai acontecer, é só questão de tempo. Essa esperança deve nos mover, se nós já entendemos a nossa identidade. Entenda quem você é. Entenda que se você é filho de Deus, você não pode, você não precisa e você não é mais capaz de viver pecando.
Entenda que a graça de Deus transformou o seu status, mas está transformando também a sua vida. Entenda que você é agora um filho de Deus e fortalecido pela graça de Deus, lute contra o pecado. Não há nenhum pecado na sua vida que você não consiga vencer no poder de Cristo. Não porque você seja bom, não porque você seja forte, mas porque o seu Redentor é todo poderoso. Você tem o auxílio do Espírito Santo para lutar contra os seus pecados. Então, faça isso no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo, por causa do seu Redentor. Lute contra o pecado. Seja luz no meio das trevas. Expresse essa semelhança que vai ser perfeita na eternidade, mas já pode ser experimentada agora. Expresse essa semelhança com o Pai Celestial, com o Filho eterno do Pai Celestial. Expresse isso nos ambientes em que Deus o colocou, no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo. Nós vamos cantar o hino, pedindo ao Senhor exatamente isso, que nós estejamos mais próximos do nosso Redentor. E quanto mais próximos, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais somos transformados.